Bom dia. Estão ouvindo? Tá bem. Então, cumprimento a todos e imediatamente vou apresentar nosso palestrante de hoje, é o João Cortese, que é doutor em Epistemologia e História da Ciência pela Université de Paris 7, doutor em Filosofia pela USP e possui graduação em Ciências Moleculares pela USP, mestrado em História e Filosofia da Ciência pela Universidade de Paris 7. Atualmente, ele é o mais jovem contratado professor da Biologia, onde ele vai lecionar também Filosofia e História da Ciência de alguma forma. Tem várias outras citações dele aqui, mas vocês vão perceber como ele domina um dos assuntos que vai ser hoje a matemática de Pascal. E passo então já a palavra para o João. Obrigado. Obrigado, Gildo. Então, queria começar agradecendo ao Gildo, a todo mundo que trabalhou aqui na organização desse congresso, né? Então, os funcionários do CHC, o pessoal do IEA, os professores que tiveram no comitê científico. A gente sabe que não é fácil gerir um congresso dessa monta, né? Eu também queria começar fazendo um elogio ao trabalho da professora Tatiana Roque, né? A gente a receberia, ela teve aí uma impossibilidade, mas eu queria dizer que o livro dela de História da Matemática, para quem não conhece, é o que existe de escrito em português abrangente que vale a pena. A gente tem muitas coisas traduzidas, né? Então, uma área tão deficitária no nosso país, a História da Matemática, eu acho que vale a pena conhecer os trabalhos da Tatiana Roque. Eu também estava ansioso pela palestra, né? Queria agradecer a todo mundo que está presente, estou vendo vários amigos aqui, e queria dizer que eu estou muito feliz, Gildo e todo mundo, de falar aqui. Eu entrei na USP na Letras, né? Então, aqui o prédio de História era uma passagem, eu descia do ônibus, passava reto aqui. Aí o doutorado foi na Filosofia, eu passava reto de novo, né? E eu nunca tinha falado aqui nesse prédio da História, então, para mim, é simbolicamente muito legal. Inclusive porque eu acabei indo para uma abordagem filosófica muito ligada à história, né? Então, as coisas estão conjuntas, né? Eu me dediquei, então, aí, ao longo do mestrado e doutorado, à obra do Pascal, né? Um autor que está fazendo 400 anos, né? Então, em 19 de junho de 2023, a gente celebrou 400 anos do nascimento do Pascal. E é impressionante o quanto que uma efeméride, uma data, mobiliza a comunidade. Então, esse ano, assim, eu contei uns 15 congressos que existiram ao redor do mundo, várias publicações, tem muita gente falando do Pascal. Quando junta uma data, assim, acontece muita coisa, né? Eu dei um olhar principalmente filosófico para a obra matemática do Pascal. Então, graças a um convite do professor Gildo, eu falei um pouquinho sobre o infinito para o Pascal numa palestra no passado. E hoje eu queria trazer um pouquinho, dentro do âmbito da matemática do Pascal, de aspectos sociais relacionados com a filosofia dele, né? Então, algo que tange aí a circulação dos saberes, né? Ontem tinha um colega, eu acho que ele não está aqui, que mencionou e falou, na história da ciência a gente fica falando só de autores e não fala de instituições, né? E de todo o contexto formal através dos qual os saberes circulam, né? Eu vou falar aqui de um autor, e eu sou suspeito porque eu gosto muito do Pascal, eu acho que ele tem uma relevância enquanto autor. Mas eu espero que isso seja um exemplo, né, que ilustre que tipo de circulação de saber está ocorrendo no século XVII. Através de um concurso matemático que o Pascal lançou, né? Então ele propôs um desafio matemático e pediu para as pessoas responderem. Eu quero avaliar um pouquinho como é que o Pascal está julgando as respostas para esse concurso. Então, vou fazer uma fala em 3 partes, né? No início, eu vou rapidamente lembrar quem foi Pascal, o que ele fez, né? Um desses gênios universais fez um monte de coisa. Depois, vou falar o que estava em jogo no concurso. E, finalmente, vou tentar expandir um pouco com reflexões mais filosóficas sobre os critérios para julgar a generalidade das respostas no concurso lançado pelo Pascal. Então, como eu disse, ele nasceu em 1623, em Clermont, hoje Clermont-Ferrand, mais ao sul da França. Morreu em 62, então ele sempre teve uma saúde frágil, viveu apenas 39 anos de vida. Começando com uma das coisas menos conhecidas, mas talvez mais interessantes sobre uma certa ótica, o Pascal, no final da vida, foi um empreendedor social.
ele lançou, junto com alguns colegas, uma empresa de transporte público, né? Eram as carroças a 5 sol, né? Então uma carruagem que você dava uma moedinha de 5 sol e entrava, ou os ônibus, né? Então eram linhas de carroça para quem não tinha uma carroça própria, ou seja, os nobres tinham um transporte próprio, os burgueses não. Então você podia ir da Praça da Bastilha até o Jardim do Luxemburgo dando uma moedinha, né? E o Pascal, isso um ano antes dele morrer, ele faz isso com o lucro sendo revertido para um propósito caritativo. Ele fala, olha, eu quero ajudar uma certa comunidade carente lá em Blois com o lucro daqui. Só para dizer a diversidade do que o Pascal fez, né? Criou uma das primeiras máquinas de calcular, o pai dele era um tipo de cobrador de impostos da época. Diz a lenda, quer dizer, um relato de uma das duas irmãs dele, que aos 12 anos de idade ele teria chegado sozinho até a 35ª proposição do primeiro livro dos Elementos de Euclides, né? Mesmo se isso talvez seja um pouco exagerado, né? Ela diz que o pai do Pascal, o Etienne Pascal, que ele mesmo, né, era um matemático, não queria que o Pascal aprendesse matemática logo. E ficou ensinando grego e latim e escondeu a matemática. E que aí o Pascal, desenhando ali no azulejo da cozinha, teria deduzido até a 35ª proposição. Tudo bem, não é que hoje em dia os historiadores vão levar essa história ao pé da letra, mas mostra um pouco, por exemplo, a importância de Euclides, né, no imaginário do século XVII formativo. E, de fato, o Pascal era precoce. Aos 16 anos de idade, ele publicou um trabalho sobre as cônicas, né, inspirado pelo Girard Desargues, né, era um engenheiro lyonês, né, que frequentava o círculo do padre Marin Mersenne. Né? Isso aqui é uma pintura que está lá na Sorbonne, em Paris. Então, na época, a Sorbonne não abarcava exatamente os novos desenvolvimentos em matemática, né? Estudava-se filosofia, teologia, direito, medicina na universidade, e era o grupo do Mersenne que acabava reunindo os cientistas franceses da época. O Mersenne ele atuava até como um certo tipo de cruzamento de correspondência. Então, os italianos, Torricelli, né, Galileu, mandavam correspondência para o Mersenne lia nesse grupo. E foi assim que Pascal entrou em contato, desde jovem, com figuras como o Girard Desargues e o Descartes, com quem o Pascal teve até alguns atritos. Então, aos 16 anos de idade, o Pascal, já inspirado no Desargues, fez trabalhos originais, né? Um trabalho sobre as curvas cônicas, né? Então, parábola, hipérbole, elipse, e uma abordagem projetiva. Então, o Pascal discutiu, seguindo o Desargues, como é que você pode ver, por exemplo, a elipse como uma projeção do círculo. Vamos pensar num abajur de cúpula circular. Se você projeta ele perpendicular à parede, você vai ver um círculo maior. Se inclina um pouco mais, uma elipse. Inclina ainda mais, vai aparecer uma parábola, né? E aí vão dizer, puxa, mas a parábola é aberta, o círculo é fechado. E o Pascal falava, não, mas a parábola se fecha lá no infinito, num ponto a distância infinita. Então essa foi a geometria projetiva, o primeiro domínio matemático no qual ele trabalhou, não é o qual eu vou me aprofundar hoje aqui, mas foi o primeiro domínio matemático no qual ele trabalhou, em seguida ao Desargues. Segundo dos 3 domínios matemáticos nos quais o Pascal trabalhou, apareceu no Tratado do Triângulo Aritmético de Pascal. Então, todo mundo talvez se lembre do ensino médio, desses números que estão aqui, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. A gente aprende, às vezes, aqui no ensino médio como binômio de Newton, né? O Pascal fez um tratado sobre esse triângulo. Pascal não criou ou descobriu esse triângulo, né? Os árabes já o conheciam, os chineses. Esse triângulo tem uma longa história, mas o Pascal desenvolve usos para esse triângulo, né? Então, ele encontra aqui não só as potências do binômio, mas ele vai trabalhar também questões do que hoje a gente vai dizer serem as probabilidades, a partir de uma questão de jogos de azar e assim por diante. Esse é o segundo domínio da obra matemática do Pascal. O Pascal escreveu também muita coisa no que diz respeito, a gente pode classificar como filosofia ou religião. Aqui é um dos manuscritos dele, é um manuscrito da aposta, na qual ele diz que faria sentido apostar que Deus existe, né? O que está reunido no que a gente chama os pensamentos. 1000 pedaços de papel que estavam na escrivaninha do Pascal quando ele morreu. Uma parte era destinada a ser uma apologia da religião cristã, outros eram reflexões sobre a condição humana. Isso foi reunido e editado com o nome de Pensamentos. Então, na filosofia, na religião e até na literatura, se estuda muito essa obra do Pascal, que ele fez em diálogo com o grupo religioso da época, denominado jansenismo, né, que trazia uma interpretação aí, mais extremada da doutrina católica de Santo Agostinho, né? Terminando esse panorama, Pascal também teve um impacto na física, né? Ele falou sobre hidrostática, equilíbrio dos fluidos, né?
e sobre a própria pressão atmosférica, né? Então teve um episódio célebre, eu sempre conto esse episódio, algumas pessoas já me ouviram falar, mas havia duas questões. Uma, qual que era a pressão atmosférica, e a segunda, se o vácuo existia na natureza, né? Como vocês vão lembrar, o dito aristotélico é que a natureza tem horror ao vácuo e que, portanto, não poderia existir vácuo. Você tira um corpo, outro corpo ocupa esse espaço, né? Isso era aceito, e no século XVII a questão é, vamos realizar uma experiência sobre isso, né? Boyle discutiu isso com Hobbes na Inglaterra, e o Pascal, discutindo com um cartesiano chamado Padre Noël, falou, vamos realizar a experiência. O Pascal, nessa época, estava morando em Paris, mas ele pede para o cunhado dele subir uma montanha ao lado de Clermont-Ferrand, junto com os homens notáveis da cidade, que seriam as testemunhas, né, como prefeito. E aí eles invertem o tubo de mercúrio numa bacia, aquela imagem que todo mundo já viu. Ao subir e descer a montanha, veem que a altura da coluna sobe e desce, então você estaria demonstrando a existência da pressão atmosférica. E na hora que desce a coluna do tubo de mercúrio, o Pascal vai dizer, olha aqui, tem esse espaço vazio, eis o vácuo, né? Então seria uma evidência empírica, né? É um novo modo de desenvolvimento da física da época. O Noël não aceita, ele fala, como é que eu sei que não passou ar pelos poros do vidro? Isso aqui é invisível, mas quem me disse que não tem nada aqui, né? E a discussão continua, mas a questão é que agora ela foi para o terreno empírico. Então tudo isso, para dar um breve panorama, lembrar de quem foi Pascal nesses 39 anos de vida dele no século XVII na França. Quais, então, foram os 3 domínios matemáticos sobre os quais ele trabalhou? Estudos projetivos sobre as cônicas, né? A gente tem esse escrito deles aos 16 anos de idade, o resto quase tudo foi perdido. O Tratado do Triângulo Aritmético, que tem aí suas 120 páginas, foi impresso durante a vida de Pascal, 1654, mas publicado apenas póstumamente, 3 anos após a morte dele, né? E eu vou me focar aqui no concurso que teve relacionado ao grande tratado do Pascal que ele publicou ao longo da vida, as Cartas de Amos d'Etonville. Então o Pascal publica isso com um pseudônimo, e essas cartas são uma resposta ao concurso que ele mesmo tinha colocado. Isso é publicado entre 58 e 59, então mais ou menos 4 anos antes da morte do Pascal. Então eu vou falar aqui sobre um concurso que precedeu a publicação do último grande trabalho matemático do Pascal, né? E aqui, quando eu falar desse concurso, eu vou estar querendo discutir o que significa resolver um problema matemático, né? Ontem, conversando aqui no café com o professor Odilon, ele mencionava, olha, 2 bons matemáticos, um começa a explicar a demonstração para o outro fala, para, já entendi. Tem uma hora que fala, você não precisa me mostrar todos os detalhes, né? E é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. O Pascal vai falar, não precisa que você me mande a demonstração inteira, né? Eu quero saber que você pode resolver o concurso. É mais ou menos isso que vai estar em jogo. E o concurso é sobre essa curva geométrica chamada cicloide, né? Então, se eu penso num círculo, ou falando fisicamente, na roda de uma carroça, e num ponto fixo nessa circunferência, por exemplo, um prego na roda da carroça, se eu fizer a circunferência desenvolver uma volta completa, a trajetória desse ponto fixo vai traçar exatamente essa curva que é a cicloide, né? A gente olhando assim, alguém vai falar, puxa, João, isso aí parece uma parábola, né? Ou parece, né, um semicírculo, uma meia elipse, né? Mas não é exatamente, é outra curva geométrica que não tinha sido muito estudada até essa época, que tem essa forma mais ou menos arredondada, parece com uma parábola, mas é uma curva específica, que vem então da trajetória de um ponto fixo, quando uma circunferência desenvolve uma volta completa. Essa curva, ela foi inclusive nomeada na época, né? Não era uma curva clássica. Então você pega os geômetras gregos, eles não estudavam essa curva, e na época ela é nomeada tanto de cicloide em francês e em latim pelo padre Mersenne, que era quem reunia os sábios, né? os eruditos franceses da época, quanto Mersenne também chama ela de roulette, né? Então a roleta, né? A curva que vem da roda que gira, né? E o Roberval, né, o Gilles Persson de Roberval, que era outro matemático da época, chama ela de trochoide, né, vindo do grego trokos, que significa roda, né? Então, alguns dos nomes que a curva ganhou ali no século XVII, e depois isso é até importante, né, porque uma hora o Pierre Costabel, que é um historiador que eu vou evocar aqui, ele tenta identificar uma influência não declarada do Roberval sobre o Pascal, ao ver que o Pascal uma hora escreve lá trochoide. Ele fala, daí o Costabel diz, olha, então ele conhecia sim os trabalhos do Roberval, por mais que ele não tenha declarado.
Mas, de todo modo, né, é uma curva que ganha atenção e ganha nomes ali nesse contexto de meados do século XVII. O próprio Pascal, né, no desenrolar do concurso, escreve esse texto, né, História da Roulette, também chamada de trochoide ou de cicloide. Uma das motivações para olhar para essa curva, da onde veio? Né? Não foi simplesmente pela observação física de uma roda de carroça. Da onde veio o interesse por essa curva? Né? Uma das possíveis influências, né? Ontem a gente conversava o quanto que é difícil aferir uma influência em história da ciência. Né? Mas uma das possíveis influências seria o que foi chamado de paradoxo da roda de Aristóteles. Né? Na verdade, algo pseudo-aristotélico. Hoje a gente sabe que isso não está exatamente no corpus aristotélico, mas foi discutido ao longo da Idade Média, da Idade Moderna, como sendo aristotélico. Seria o seguinte paradoxo. Né? Vamos imaginar que eu tenho dois círculos concêntricos, como, por exemplo, o perímetro de um pneu e o perímetro da calota, num carro hoje. Vamos pensar que esses círculos desenvolvem uma volta completa. Bom, na hora que o primeiro círculo acabar de dar uma volta, o outro círculo interno também tem que acabar de dar uma volta. Eles vão fazer a volta exatamente conjuntamente. Vamos imaginar agora que cada círculo, ao girar, vai deixando uma marca que estaria associada a um segmento de reta. Né? É como se esse círculo estivesse se desenrolando em cima de um solo, por exemplo. Né? E da onde viria o paradoxo? De que o perímetro dos círculos é evidentemente diferente. Né? As circunferências aqui, essa circunferência é menor do que essa. Mas parece que eles estariam se desenrolando em segmentos de reta que eles são iguais. Né? E então, tanto o padre Mersenne deu uma atenção a esse suposto paradoxo, quanto o Galileu, né, tem um trabalho bonito sobre os indivisíveis, discutindo. O Galileu vai falar, olha, aqui é como se tivessem pontos colados, e aqui você vai intercalando pontos e vazios. Né? O Galileu, discutindo os indivisíveis, aos quais a gente vai voltar, vai tentar dar uma explicação para o paradoxo. Mas o fato é que esse é o tipo de problema que era discutido na época e que levou os matemáticos a darem atenção a essa curva que é a cicloide. Né? Então, ali, nas cartas que o Pascal vai lançar ao concurso, aparece um desenho, né, feito à mão. Provavelmente, esse desenho foi feito pelo próprio Pascal. Né? Então, vocês veem aí a circunferência que dá origem à cicloide e a própria curva da cicloide. Quais eram os problemas? Afinal, o que o Pascal pedia para ser resolvido? Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, né, porque acho que a gente não está falando aqui com um ambiente exclusivamente de matemáticos, né, mas do que o Pascal estava falando? Ele falava, olha, essa curva, na verdade, primeira coisa, o Pascal ele vai pegar a semicicloide, ele vai pegar só essa metade aqui. E ele vai falar, olha, essa curva aqui, quero calcular a área debaixo dela. Né? É o que na época se chama fazer uma quadratura. Né? Hoje em dia, isso é dito cálculo integral, que vai ser formulado inclusive pelo Leibniz, inclusive com alguma influência do Pascal, pois o Leibniz esteve em Paris de 1672 a 76, leu os escritos do Pascal. Né? Não que seja a única fonte, mas é uma das. Então o Pascal fala, olha, eu quero que você calcule essa área aqui. Que nem a gente calcula a área de um quadrado, ou de uma circunferência, precisa calcular essa área. Outro problema que o Pascal falava, como encontrar o centro de gravidade dessa área aqui. Né? Então, fisicamente, o centro de gravidade tem a ver, né, como vocês sabem, com o ponto pelo qual um corpo pode ser mantido em equilíbrio. Né? Mas isso também pode ser definido geometricamente. Né? Havia toda uma tradição arquimediana que discutia centros de gravidade. Então, o Arquimedes tem vários trabalhos que tocam em centros de gravidade. E já no século XVI, principalmente na Itália, com autores como Comandino e Mauro Lico, tem um ressurgimento do interesse pelos centros de gravidade na geometria. Né? Tem até eu acho que o autor se chama Rose, tem um título de livro que eu acho bonito, fala assim, a renascença italiana da matemática, né? Como se tivesse um renascimento também no âmbito das matemáticas, resgatando Arquimedes com outro olhar, inclusive para esses problemas de centro de gravidade. Né? Aqui no Brasil, a gente tem os trabalhos do professor André Assis, da Unicamp, sobre os centros de gravidade em Arquimedes, eu indico para quem se interessar. E aí o Pascal, aqui eu não vou aprofundar muito, ele vai derivando outros problemas. Ele fala, olha, me dê a dimensão, no caso, quer dizer, o comprimento da curva, o centro de gravidade dessa curva, e não mais desse espaço aqui. Né?
Além disso, quanto a esse espaço, ele vai falar para fazer o sólido de rotação, né? Então, como se eu pegasse esse eixo aqui e dou uma volta de 360 graus nessa figura, né? Vai aparecer um tipo de um conoide, parece que não é um cone, né? Mas vai ficar uma coisa tridimensional. O Pascal fala, agora me dê o centro de gravidade. Pegue a superfície desse sólido de revolução. Me dê a área dessa superfície, me dê o centro de gravidade dessa superfície. Então, ele vai derivando um total de 9 problemas sobre a cicloide, né? E ele lança isso, né? Ele publica anonimamente, né? Ele ainda não usa aquele pseudônimo, anonimamente ele lança esse problema para os geômetras da Europa. Ele fala, quero saber, é uma curva nova, não se conhecia, né? Quero saber quem consegue calcular a área debaixo dessa curva, centro de gravidade, sólido de revolução, superfície do sólido de revolução, centro de gravidade dessas porções. Esse é o concurso lançado. E é um concurso bem concreto, com um prêmio. Né, tem um prêmio financeiro, né? O Pascal, ele vinha de uma família relativamente abastada, o pai dele era um tipo de cobrador de impostos, o Pascal nunca teve que ter um salário, assim, propriamente dizendo, e tinha o prêmio lá. Quem resolvesse primeiro o concurso ia ganhar 40 pistolas, segunda pessoa 20 pistolas. O que representava isso na época? Somando os 2 prêmios, seria o aluguel de uma boa casa em Paris por 1 ano, né? Então, alguma coisa que talvez um cientista hoje não achasse ruim de ganhar, né? Quer dizer, você desenvolve ali uma resposta e poderia ganhar esse prêmio. O Pascal lança o concurso de modo anônimo. E como que ele faria para receber, então? Ele recorre a um terceiro, que é o Carcavie, né? O Pierre de Carcavie, um colega do Pascal também versado em matemáticas. E aí vem o endereço, né? Na época não é número de casa, mas fala, procure o senhor de Carcavie na rua tal, né? E é para ele que deveriam ser enviadas as respostas, né? E vem respostas de várias partes da Europa. Depois tem gente que até hoje, quando a gente recebe um livro aqui da Europa, demora para chegar, né? E imagina na época, no século XVII. Então tem alguns participantes que falam, pô, mas a minha resposta demorou para chegar. Como é que fica isso, né? E o Pascal fala, ó, me comprometo só com a data da chegada. Senão alguém poderia mandar, ele disse, meio provocando, da Conchinchina e falar que fez antes do que o outro e tal. Então tem até uma questão da velocidade da circulação ali, né? Mas é o Carcavie que deve receber as respostas para o concurso, né? Quem que mandou respostas para o concurso? Só para adiantar, as 2 principais soluções propostas foram propostas pelo John Wallis, né, aquele importante matemático britânico, e por uma personagem bem menos conhecida, que é o padre Lalouvert, era um padre versado em matemáticas, que estava em Toulouse, na França, né? Além disso, outros importantes matemáticos da época, como o Huygens, o Sluis, o Ricci, ou o Vren, também da Inglaterra, mandaram contribuições. Quer dizer, não chegaram a mandar uma solução, mas mandaram outras coisas, né? E é isso, então, quando a gente falar aqui do Pascal avaliar as soluções, é principalmente avaliar as soluções mandadas pelo Wallis e pelo Lalouvert, né? Eu fiz aqui um cronograma, né? Como é que se desenrolou esse concurso? De junho de 1658 até fevereiro de 59, né? Então é um período intenso de trabalho do Pascal, no qual ele lança o concurso, avalia as respostas dos candidatos e o próprio Pascal lança a resposta dele num tratado de mais ou menos 120 páginas, chamado As Cartas de Amos d'Etonville, né? Então é bastante trabalho, né? O próprio Pascal diz que ele começou a fazer isso numa noite meio de insônia, né? E aí uma lenda foi meio propagada que uma dor de dente deu origem a todo esse trabalho e tal. Porque algumas pessoas dizem, não, nessa época o Pascal só pensava em religião, não queria só saber de matemática, então foi só por conta da dor de dente que ele se colocou nisso, para fazer um passatempo, né? Acho que não é exatamente isso, né? Mas talvez tenha sido uma noite de insônia que deu com uma dor de dente que de fato deu pontapé. E aí o Pascal lança 3 cartas, né? Isso aí foi denominado por um editor tardio de cartas circulares, isso não tinha título, né? Como anônimo, ele manda 3 cartas propondo problemas para o concurso. Por que ele tem que mandar 3? Porque ele vai se corrigindo. Ele manda a primeira, aí o Carcavie, que é lá o organizador do concurso, fala, Pascal, mas tem uma das coisas que você está pedindo que o Roberval já respondeu, né? Aí o Pascal tem que retificar, né? Depois o Pascal, graças ao que o Vren manda, ele tem ideia de outros problemas. Eu apresentei para vocês os 9 problemas de uma vez, mas ele vai colocando progressivamente, inclusive em função da interação com os outros, com os concorrentes, né, os propositores. Depois o próprio Pascal sente a necessidade de escrever uma história dessa curva, né, para dizer o que está acontecendo. Ele julga que nenhuma resposta foi satisfatória e ele mesmo propõe então uma resposta nessas cartas de Amos d'Etonville. Aí ele usa o pseudônimo ao invés de escrever como anônimo, né?
aparecem nessas cartas as resoluções dos problemas sobre a cicloide e muito mais. Porque, na verdade, o Pascal fala, olha, eu vou apresentar um método geral que vai valer para qualquer curva, ele chega a dizer. Então, ele está fazendo um método dos indivisíveis que vai além unicamente da cicloide, né? E isso pode ser lido, como eu já mencionei, na pré-história do cálculo integral, né? A gente não está ainda no cálculo integral, mas a gente está tratando dos problemas que vão vir a ser abordados no cálculo integral e tem alguns elementos aqui que vão inspirar, né? Tem uma autora francesa, a Claude Mercier, que fala assim, é o canto do cisne dos indivisíveis, né? Porque vários autores, como Cavalieri, Galileu, Torricelli, Pascal, Roberval, trabalhavam com esse método dos indivisíveis. Depois vou falar um pouquinho sobre o que é. E essa é como se fosse quase que uma das últimas obras usando ele, antes de chegar no cálculo diferencial integral, formulado por Leibniz, nessa tradição, ou por Newton, né? O Pascal escreve com esse pseudônimo, é interessante, tem um estudioso francês de Pascal, o Dominique Descotes, que ele fala, olha, é como se fossem os dois mundos sobre o qual Pascal viveu. Amós é o nome de um profeta bíblico, e Pascal foi alguém que viveu a religião muito profundamente. E d'Etonville é quase como se fosse um nome de alguém que está ali nos salões de Paris. Foi a vida que o Pascal teve antes de se converter e passar a viver de modo um pouquinho mais... Não é que o Pascal viveu de modo recluso, mas ele deixou de ir para salões para ficar jogando carta, as atividades que ele fazia antes. 2 anos antes, em 56, o Pascal tinha lançado as Cartas a um Provincial. Na verdade, vem de uma outra polêmica, no caso teológica, né? O Arnaud foi expulso da Sorbonne, né? Então, no contexto daquela querela com o jansenismo, e eles chamam, né, o grupo jansenista chama o Pascal para defendê-lo. E aí o Pascal usa o nome de Louis de Montaut, que é justamente um anagrama de Amós d'Etonville. Se você considerar que o U e o V são a mesma letra no latim, é um anagrama. Então é legal que ele vê que ele está usando um pseudônimo em polêmicas religiosas e um outro pseudônimo no trabalho matemático aqui, e um é um anagrama do outro. Para dar um gostinho, então, do que o Pascal fez, né? Eu, no restante, vou discutir aqui as condições do concurso. Mas só para ver o que aparece, que tipo de coisa aparece nesse trabalho de 120 páginas do Pascal, né? Ele vai fazer um trabalho de geometria muito inspirado por um olhar aritmético e um olhar da estática, né? Então, isso vem até de uma certa inspiração arquimediana, né? O Arquimedes fala, eu vou usar uma balança para fazer cálculos geométricos, né? A própria noção de centro de gravidade no contexto da geometria. E o Pascal, que no Tratado do Triângulo Aritmético tinha falado de números figurados, né? Então números triangulares, números quadrados, vai falar aqui de somas triangulares, né? Somas figuradas. O que é a soma triangular de A, B, C e D, começando de A? É A mais B mais C mais D, mais B mais C mais D, mais C mais D, mais D. Um olhar algébrico poderia dizer, ué, isso é 4 vezes D, mais 3 vezes C, mais 2 vezes B, mais 1 vez A. Mas o Pascal dispõe isso num diagrama, né? Cada vez mais na história da matemática, acho que ao longo dos últimos 20 anos, tem tido esse olhar para o uso dos diagramas. Às vezes a linguagem natural e as fórmulas explicam parte dos resultados, e ao lado você tem diagramas que são, sim, importantes para o conteúdo matemático. Então o Pascal apresenta essa disposição de somas triangulares. E é assim que ele vai poder voltar ao problema do equilíbrio de uma balança, só que reformulando a lei da alavanca do Arquimedes. Se o Arquimedes falava numa proporção à distância do ponto de apoio e os pesos, o Pascal vai falar em somas triangulares. O que está sendo representado aqui? É como se fosse uma balança, alguém pode pensar numa gangorra, por exemplo, o fulcro, que é o ponto de apoio, está em A, e você tem os braços da balança, que são AB e AC. Não precisam ser nem do mesmo tamanho. E a gente vai contar, vocês podem pensar, se você quer baixar uma balança, tem alguém muito pesado do outro lado. Quanto mais longe do ponto de apoio for, mais você consegue fazer. Se você for bem pertinho aqui, você tem que fazer mais força. Mesma coisa para uma porta, né? A gente aprende isso na escola como se fosse a lei da alavanca do Arquimedes, falando, ó, multiplica a distância pelo peso. Então, 1 vezes 4, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes 7. O Pascal consegue apresentar isso com as somas triangulares de modo sintético. Ele vai falar, ó, a balança está em equilíbrio se a soma triangular de um braço é igual à soma triangular do outro, sempre começando a soma triangular a partir do fulcro, que é o ponto central. Nesse caso aqui, as somas são iguais, 25, né? O próprio Pascal coloca esses pontinhos aqui, logo existe um equilíbrio. Mas por que o Pascal está falando de balança nesse trabalho geométrico? Porque aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para dar um gostinho, o que o Pascal está fazendo, o que está por trás desse concurso, né? Ele vai pegar a curva da meia cicloide, como eu tinha dito. Aí ele fala, passa um número indefinido de planos perpendiculares. Ele vai segmentar, picotar aqui em um monte de retângulozinhos indefinidamente pequenos.
Aí que está o método dos indivisíveis dele. E aí ele vai trabalhar com proporções, né? Essa formulação aqui é anacrônica. O Pascal escreve sempre matemática em linguagem natural, seja em francês, seja em latim, né? E o Pascal vai falar, olha, se eu faço a soma triangular desse lado em razão com a soma triangular do outro, eu vou ter uma razão entre os dois braços da balança. E ele vai encontrar a balança aqui, por exemplo, nesse eixo, e com isso ele consegue determinar a coordenada do centro de gravidade. Então, só para entender o que está por trás dessas cartas, é esse tipo de coisa que o Pascal está querendo calcular. Vamos lá para o concurso propriamente dito, a gente já tinha visto esses problemas, né? Então, como eu disse, esse historiador Pierre de Costabel deu atenção para esse concurso do Pascal. Em uma outra data importante, hoje a gente está falando do quadricentenário do nascimento do Pascal, em 1962 era celebrado o tricentenário da morte do Pascal, né? Como ele viveu apenas 39 anos, faz aí 61 anos que isso foi celebrado, né? E aí fizeram um número especial dessa revista de História das Ciências na França, e o Costabel escreveu esse artigo chamado Ensaio sobre os Segredos do Tratado da Roulette. É ele que diz aquilo, por exemplo, fala, olha, o Pascal conhecia sim o Roberval porque usou a palavra trochoide, né? E o Costabel escreve o seguinte: esse concurso é a oportunidade para Pascal expor de uma maneira magistral como é que julga o verdadeiro matemático. Sem dúvida, os prazos do concurso são curtos, mas a precisão do resultado para os casos mais difíceis permite que um competidor marque uma data com um juízo anterior favorável. E o acréscimo da demonstração abreviada de apenas um desses casos é suficiente para testar o feito. Engajado nessa filosofia da prioridade, Pascal não desce aos detalhes das questões colocadas. Então eu vou retomar em detalhe o que o Costabel está dizendo aqui, que o Pascal vai falar, basta mandar ou um cálculo difícil ou uma demonstração abreviada. Então ele está dizendo, para a gente fazer rápido, eu entender quem é realmente que detém o poder de resolver essas questões, me mandem uma resolução abreviada. E é isso que o Costabel chama de filosofia da prioridade, que eu retomei inclusive aqui no título dessa palestra. Então, os prazos do concurso, as regras do julgamento das soluções, a própria natureza das respostas recebidas, a falta de um conhecimento histórico adequado sobre a cicloide, quem que exatamente já tinha feito o quê, segundo o Costabel, vão engajar o Pascal a desenvolver aí critérios, né, de solução para o concurso, que podem ser denominados aí uma filosofia da prioridade. Então, o que eu quero dizer aqui é que o fato de que o conhecimento sobre essa curva geométrica foi feito nas condições de uma competição é relevante para o modo como os trabalhos matemáticos foram desenvolvidos, né? A gente vê uma relevância do contexto social. É diferente do que se o Pascal falasse, olha, sozinho aqui eu vou, a priori, deduzir elementos da cicloide. Não. O fato de que isso aconteceu ao longo de 6 meses, como um concurso, uma corrida, tem um dinheiro envolvido, para os matemáticos muito mais do que o dinheiro, o prestígio, a glória de querer ser quem resolveu, tudo isso acaba influindo no modo como são desenvolvidos esses trabalhos sobre a cicloide. Vamos aí, finalmente, para o texto a partir do qual o Pascal lança o concurso. Eu vou citar alguns dos parágrafos, né? Então, na primeira carta circular, na hora que ele lança o concurso, ele fala, olha, aqui é um concurso sobre a cicloide, peço esses cálculos, etc. E ele começa a falar sobre as condições. A demonstração do que é pedido poderia ser tão longa que seria difícil, no tempo previsto, levá-la a uma conclusão adequada. Por consideração ao gênio e ao repouso dos sábios geômetras, nós lhes pedimos apenas, desculpa, faltou um S, que demonstrem, quer a maneira dos antigos, tal como Arquimedes, quer pela teoria dos indivisíveis, pois admitimos esse modo de demonstração, que tudo o que é pedido é dado, de modo que se possa facilmente, de acordo com o que foi demonstrado, encontrar qualquer um dos pontos pedidos a partir do que foi dado nas hipóteses. Então Pascal está falando, eu sei que o prazo é curto, eu não quero ficar cansando, amolando os geômetras para eles me darem todos os detalhes, então me mostrem que vocês conseguem desenvolver aquilo que foi pedido. Eu preciso ter elementos suficientes para isso. A questão terá sido levada até o ponto em que nada restará além do cálculo, que não requer nem penetração da mente, nem habilidade de execução. Eis por que não exigimos esse cálculo. Qual é o sentido de insistir nisso? Mas pedimos apenas que se demonstre que o que é proposto é dado. Eu acho que isso seria o sonho de qualquer acadêmico ouvir isso de uma agência de fomento ou de um diretor de departamento, né? Me escreve só o essencial, não fica aí prestando conta de detalhe ou burocracia, né? Só me dá o principal. É isso que o Pascal está falando aí na hora desse concurso.
Na carta seguinte, ele vai especificar um pouquinho. Antes ele tinha falado em qualquer espécie de cicloide, porque aquele círculo que gera cicloide, se ele deslizar enquanto ele está fazendo a volta, pode gerar uma cicloide um pouquinho diferente, alongada ou abreviada, diz o Pascal. Mas aí na segunda carta ele fala, não, olha, não vamos deixar confusões, é só a cicloide simples, natural e primária, que é aquela que a gente viu, a descrita por uma revolução completa da circunferência. A demonstração enviada para a competição pode ser tão abreviada quanto se queira, né? Em latim, quantum vis competiosum, né? É outro linguajar conhecido dos matemáticos, esse tanto quanto se queira, e o Pascal vai usar isso tanto num sentido estritamente matemático, divida tanto quanto se queira a figura para que o erro do cálculo seja menor do que uma grandeza dada, quanto ele vai trazer isso no linguajar do concurso. Ele vai falar, olha, abrevie tanto quanto se queira, desde que eu veja daí que você tem nas suas mãos a possibilidade de desenvolver a integralidade da demonstração, né? Porém, caso o juiz do concurso, que é o Pierre de Carcavie, pedir, aí a pessoa precisa estar disposta a apresentar a demonstração inteira, né? Então é quase como se fosse um ato de blefe, né? Quer dizer, algo assim, você fala, eu tenho aqui a demonstração, mas o concurso está lá falando assim, tá, mas se pedirem, você vai ter que demonstrar ela aí tintim por tintim, né? Se a gente vai tentando sistematizar ao longo dessas cartas circulares, o Pascal vai dar duas vias de resposta. Ou uma demonstração tão abreviada quanto se queira, ou o cálculo de um caso particular. São os dois modos encurtados de resolver o concurso, né? Ou uma demonstração geral abreviada, ou o cálculo de um caso particular, e tem que ser um caso difícil. Você não pode fazer o caso mais simples, você tem que calcular um caso difícil para mostrar que você tem o poder de resolver também os outros casos, né? E aí, quando o padre Ladover e o John Wallis enviam as respostas, o Pascal vai falar, peraí. Tem um pequeno detalhe, né? Eu posso mandar uma demonstração abreviada, só que sem sofismas, ou seja, sem erros lógicos. E eu posso mandar um cálculo sem erros, ou pelo menos sem erros comprometedores. Porque o Pascal, o Ladover e o Wallis mandaram versões resumidas, só que tinham, segundo o Pascal, erros lógicos e erro de cálculo. E aí ele não aceita. Então ele falou, vamos formular um pouquinho melhor. Você pode mandar ou uma demonstração abreviada sem sofismas, ou um cálculo mais livre de erro e representativo, né? Então, é interessante aqui que o Pascal está querendo uma resposta mais ou menos geral, né? Sempre em matemática a gente vai dar um escopo de soluções que tem alguma generalidade, mas ele aceita uma solução particular que seja evidência de um poder geral de resolução, né? Um caso particular representativo, né? E aqui eu acho interessante retomar, vou pular uma coisa para voltar, um trabalho publicado em 2003 pela Karine Chemla, né, uma historiadora da matemática, ela é francesa, especializada na matemática da China, e a Karine Chemla vai dizer assim, olha, na história da ciência ocidental, a gente sempre tendeu a fazer uma equivalência entre generalidade e abstração. Como se o modo de encontrar generalidade fosse por uma abstração que hoje em dia a gente pensa muitas vezes a partir da lógica ou da álgebra. Mas a Karine Chemla diz, esse não é o único modo. Eu posso ter generalidade também a partir do exemplo, do paradigma, né? Que nem como se eu falo assim, olha, como é que eu abro um processo aqui na faculdade? Alguém me fala, olha, pega aqui, abre aqui e tal. A pessoa não está me dando algo geral, ela está dando um exemplo do que fazer, né? E a Karine Chemla pega lá na matemática chinesa esse tipo de problema, né? Ela pega um problema clássico, chama 9 capítulos, né? O texto clássico da matemática chinesa. Suponha que 5 pessoas dividam 5 moedas de tal modo que as 2 pessoas com mais tenham menos do que as 3 pessoas com menos obtenham, né? Então, dividir R$5, de modo que o montante das 2 pessoas que têm mais seja igual ao montante do que as 3 pessoas que têm menos. Esse que é o problema, né? Claro, com a moeda da época, chinesa, etc. e tal, vai dar essa solução, né? O que ganha mais tem uma moeda e 2 sextos, o outro uma moeda e 1 sexto, uma moeda, 5 sextos de moeda e 4 sextos. Mas o que a Karine Chemla quer dizer com isso? Ela fala, quando alguém lia esses 9 capítulos e via uma solução concreta para um problema, a pessoa está aprendendo automaticamente a resolver outros casos concretos, né? Isso se faz muitas vezes na educação matemática, né? As listas de exercício, você vai à força de resolvendo casos, por analogia, você aplica o paradigma, né? Outro modo, claro, é ter uma formulação geral e instanciar. Mas isso é uma via de atingir a generalidade. E eu acho que isso aqui dá uma inspiração para o que está acontecendo no caso do Pascal. Ele fala, olha,
A partir do concreto e do particular, a gente pode ver aqui como é que a gente está arrumando para a generalidade, né? Então, isso aqui já falei, né? Isso é outra citação do Pascal, já na segunda carta, mas que vai na mesma linha, né? Ele fala, olha, vamos dispensar os geômetras do cálculo dos numerosos casos pedidos, vamos dispensá-los da redação completa das soluções, vamos dispensá-los de todas essas coisas que não dependem da força da mente, mas apenas de circunstâncias estrangeiras, né? Então, essa é a motivação para o Pascal aceitar o cálculo abreviado, assim como, claro, os prazos para o concurso, né? Tem um artigo do Sébastien Marrone, um professor na Universidade Paul Sabatier de Toulouse, publicado esse ano, sobre problemas relativos a esses aqui, no qual ele fala de algo interessante, né? Ele escreve o seguinte: essa rejeição dos cálculos, né, dos cálculos inteiras, típica de um Pascal ou de um Descartes, está longe de ser unânime e de alcançar consenso na comunidade matemática aplicado aos problemas da roulette, a cicloide. Wallace, de quem Pascal, com o pseudônimo de D'Etonville, critica a solução e os seus paralogismos, seus erros lógicos, quando Pascal escreve o relato do exame e julgamento dos escritos, o próprio Wallace fornece todos os cálculos dos problemas da competição da roleta, da cicloide, por meio do seu método, na segunda parte da sua mecânica, publicada em 1670, ou seja, já 8 anos após a morte do Pascal. O que o Marrone está querendo dizer com isso? Alguém poderia falar, então é uma coisa da época, ninguém faz os cálculos completos. Na verdade, não. Existem estilos de se fazer matemática na época. O Pascal e o Descartes estão indo por essa linha mais de economia conceitual. Não precisa apresentar tudo. Mas o Wallace, por exemplo, ele está fazendo os cálculos por inteiro, né? E é interessante que o Sébastien Marrone diz ainda que o próprio Pascal respeita as suas próprias regras. Então, quando ele escreve o tratado de solução para os problemas, que são as cartas de D'Etonville, ele mesmo não vai apresentar todos os detalhes de cálculo, né? Ele aceita esse tipo de economia conceitual, né? Então, eu estou chegando aqui ao final e eu queria evocar só uma categoria aí de reflexão contemporânea sobre a ciência, para pensar aqui a generalidade da matemática no caso do concurso do Pascal, né? E essa categoria é a noção de valores na ciência, né? Como vocês sabem, cada vez mais tem se discutido a noção de valores na ciência. Um autor, por exemplo, que já teve muito aqui na USP, que aprofundou essa questão, é o professor Hugh Lacey, né, para dar um exemplo. E como vocês sabem, hoje em dia se fala na ciência não só de valores culturais, sociais, econômicos, éticos e políticos que influenciam a prática científica, mas também de valores epistêmicos ou cognitivos, né? Tem autores que vão fazer uma crítica aqui, falando que essa divisão, ela mesmo pode ser discutida, mas eu estou assumindo aqui que a gente teria valores cognitivos. E diferentes autores hoje, diferentes sociólogos e filósofos da ciência, apresentam diferentes conjuntos de valores científicos. Mas eu vou aqui, só para dar um exemplo, pensar nos 5 valores trazidos pelo Kuhn, né? O Thomas Kuhn, num dos textos daquele livro chamado Atenção Essencial, publicado em 77. O Kuhn vai falar, olha, a gente valoriza teorias científicas, seja segundo a sua precisão, seja segundo a sua simplicidade, a sua coerência, a sua abrangência ou a sua fecundidade, né? Quando a gente está falando de valores epistêmicos, tem a ver com o fato de que diferentes teorias vão poder dar conta de um mesmo conjunto de fenômenos. E, às vezes, a evidência empírica ou a estrutura lógica da teoria não me são suficientes por optar por uma ou por outra. É nessa hora que valores vão aparecer, né? E aí a gente pode ter tanto esses valores epistêmicos, né, quão fecunda é a teoria, quanto até valores sociais, né? O Kuhn vai até para âmbito psicológico, né? O pesquisador não quer abandonar aquilo com que ele trabalha há 30 anos, porque ele já conhece todo mundo da área, etc. Ele não quer dizer que aquela teoria é falsa, né? E até mesmo valores de práticos. A gente pode pensar aqui no caso do concurso, que tem a questão do prazo, a facilidade do uso de uma solução, a rapidez do cálculo e assim por diante, né? Então, indo aqui para a conclusão, eu acho que nesse concurso lançado pelo Pascal, parece ter uma tensão, né? Por um lado, na matemática, você sempre quer a resposta mais geral possível, né? Tem diferentes tentativas de fazer uma matemática universal via lógica, via álgebra, hoje em dia teoria das categorias, e dentro do escopo de qualquer teoria matemática, sempre tenta dar a solução a mais geral possível, né? E é isso que, em princípio, você esperaria da resposta. Por outro lado, a pressão do prazo do concurso
vai operar aí uma influência numa economia conceitual, ou não sei se só economia conceitual seria o termo adequado, né? Uma economia de meios de solução, né? Tanto de conceitos quanto da estrutura da demonstração e de quantos cálculos você vai fazer, né? E aí, qual que seria a ideia? Talvez, se a gente pensar que o Pascal está aceitando o particular como representante do geral, talvez a noção de paradigma, na mesma linha daquilo que a Karine Chemlin dizia, a generalidade não precisa ser por abstração, mas pode ser por representação por paradigma, ela talvez tente ter um certo compromisso entre atingir uma generalidade por meio de uma economia conceitual, né? Então, mesmo nesse sentido, dê o cálculo de um caso, mas o cálculo mais difícil está se privilegiando a economia por uma razão prática, mas isso não se compromete o aspecto intrínseco de ter alguma generalidade no poder de solução, né? Então, eu trouxe esse caso, acho que a gente tem uns minutinhos agora para discutir, né? Eu queria saber o que parece para vocês, mas me parece ser um caso de que a matemática aqui está sendo influenciada quanto ao seu modo de desenvolvimento pelo fato de que esse capítulo da história da geometria, que são as propriedades desenvolvidas sobre a cicloide, foi desenvolvido num contexto de um concurso matemático, né? Então, questões, né, de ego dos matemáticos, pressa para enviar soluções e as condições colocadas pelo Pascal acabam influenciando o modo como isso está aparecendo, né? Então, teria talvez uma tensão entre aspectos sociais, de tentar resolver logo o problema, tendo uma economia na demonstração ou só fazendo o cálculo de alguns casos, enquanto na matemática a gente pode pensar que sempre o geral está sendo privilegiado. E na medida em que puder haver um compromisso entre os dois, nesse caso aqui desse concurso, talvez, me parece, queria ouvir a opinião de vocês, a noção de paradigma, de caso representativo, pudesse ilustrar aí esse caso, né? Para quem se interessar mais pelo Pascal, posso passar depois materiais, né? Sobre o método dos indivisíveis, saiu recentemente um livro em inglês organizado pelo Vincent Julian sobre métodos dos indivisíveis no século XVII. Então, quem se interessar, tem um capítulo sobre Galileu, um sobre Torricelli, um sobre Roberval, um sobre Pascal e assim por diante, né? No mais, boa parte do que foi escrito sobre a matemática do Pascal está em francês, né? Então acaba tendo uma acessibilidade mais restrita. Eu indicaria, por exemplo, os trabalhos do Dominique Decotte ou da Claude Merker. E as edições que a gente usa hoje são essas organizadas, a edição de obras completas é essa publicada pelo Jean Menard, é aí que a gente consulta hoje em dia os textos matemáticos do Pascal. Esse tipo de referência eu posso enviar para quem se interessar, né? E para terminar só com uma citação bonita do Pascal num opúsculo dele chamado Do Espírito Geométrico, mostra como é que o Pascal tenta ver um sentido mais profundo para o estudo da geometria. Porque o Pascal vai falar, olha, você tem um infinito de grandeza e um infinito de pequeneza, né? E ele escreve assim, os que virem claramente essas verdades poderão admirar a grandeza da potência da natureza, nessa dupla infinidade que nos circunda por todos os lados, e aprender, por essa consideração maravilhosa, a conhecer a si mesmos, observando-se localizados entre uma infinidade e um nada de extensão, entre uma infinidade e um nada de número, entre uma infinidade e um nada de movimento, entre uma infinidade e um nada de tempo. Com base nisso, pode-se aprender a se estimar em seu justo valor e formar reflexões que valem mais do que todo o resto da geometria, né? Então, o Pascal, filósofo, podemos dizer assim, ele não abandona as matemáticas no final da sua vida, mas ele começa talvez a ter um outro olhar sobre elas. No momento ele diz explicitamente algo assim, olha, eu vi que as ciências podem ser vãs se elas são feitas apenas na busca pelo orgulho, né? E aqui o Pascal está dando quase como uma pista de como é que a geometria pode nos levar a uma humildade do nosso lugar próprio, quando a gente reconhece, por exemplo, que o homem está entre dois infinitos. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de apresentar esse trabalho aqui e queria ouvi-los, né? Quer dizer, eu estou trabalhando no... Eu esqueci de dizer, né? Mas eu já tinha apresentado isso uma vez. Estou trabalhando num artigo que deve ser submetido em breve, né? Com o conteúdo aqui. Porque às vezes a gente fala, quero ouvir críticas, mas a coisa já está publicada. No caso, não está publicada, né? Então, todas as críticas, comentários são bem-vindos também nesse sentido e, de modo mais amplo, queria ouvi-los sobre esses problemas. Obrigado.
Bom, certo. Bom, João, obrigado pela palestra, excelente. Gostei muito do final da parte de valores na ciência, a área que me interessa, né? E, bem, uma reflexão que eu tive que eu gostaria de dividir com você, eu gostaria de te perguntar se você acha que pode iluminar, mais do que um conflito entre valores epistêmicos, talvez aí nesse caso um conflito entre diferentes atitudes doxásticas para teorias, que é o que eu quero dizer, né? Tem aquela distinção entre aceitar uma teoria, endossar ou adotar. Será que o resultado do concurso seria um caso em que se aceitaria um resultado matemático ou ele só seria suficientemente endossado ou adotado até que haja uma demonstração mais completa e aí se aceita? E aí, por isso, ser um outro tipo de atitude doxástica, talvez o que você chamou de economia social, de economia conceitual, demonstrativa, tem um peso maior do que a generalidade. Você acha que isso ajudaria a iluminar ou não? Gostaria de trazer essa reflexão e agradecer, então, pela palestra. Puxa, muito interessante. Não conhecia essa distinção e eu acho que pode fazer muito sentido, né? Tem uma hora que eu falei em relação ao vocabulário do Pascal, precisaria pegar lá o termo dele, mas como se fosse uma concessão, né? Então entende-se que assim o mundo ideal, né, seria assim, ó, me dê a demonstração inteira e tal, né? Hoje em dia, né, a gente pode até pensar assim, você vai pedir uma demonstração automática de um computador. Você não está preocupado com economizar o trabalho do computador nesse sentido, então fala, me dá a demonstração inteira, né? Algo nesse sentido. Então, eu interpreto que o Pascal está fazendo uma concessão devido a fatores concretos, né? A pressa, né? O fato que ele também não quer amolar os geômetras, né? Então, me parece que essa distinção poderia entrar assim, né? Como, não sei se esse termo de concessão poderia se... Você acha que faria sentido em relação a essa modulação doxástica? Acho que faria sentido, e que eu achei muito interessante do caso que você traz, né? Porque seria uma aplicação desses conceitos na matemática, que geralmente é utilizado mais em ciências experimentais, né? Vamos aguardar mais algum resultado mais definitivo e tal. E aí isso mostraria a dinâmica da matemática também, né? Então, enfim, fiquei maravilhado, né? Perfeito, obrigado. Não, por isso que eu achei tão legal esse caso do Pascal, porque às vezes parece isso, né, que a matemática seria a ciência mais exata, mais distante da influência de práticas sociais ou de valores, né? Mas aqui, como foi um concurso matemático, a gente consegue ver bem como é que está tendo influências disso, né? Claro que, né, nesse debate, às vezes as pessoas falam, você está relativizando. Não se trata de dizer que o resultado em si, né, quer dizer, o conhecimento matemático... Às vezes as pessoas falam que os valores vão modular o modo de acesso a certos conhecimentos. Não é que eles estão sendo inventados puramente por causa de um valor, né? Não é um relativismo puro, mas que eles modulam aqui, influenciam o modo de acesso a esses saberes, com certeza. Mas obrigado, depois quero pegar com você as referências aí. Acho que mais alguém... Também agradecer a palestra, assim como a fala sobre o infinito, ano passado, muito boa. Muito esclarecedora. A minha pergunta vai no sentido que talvez você ali no fim da apresentação, quando você mostra aquela citação do espírito geométrico, você tocou. Que seria pensar a dimensão mais ideológica desse trabalho matemático do Pascal e talvez a influência do próprio jansenismo, que é algo que eu acho que se fala menos do que a contribuição matemática dele em si. Então eu queria saber se talvez nessa ideia de economia conceitual, né, que você está propondo aí, nessa visão da matemática, da demonstração matemática, você percebe influências ideológicas do próprio jansenismo aí, da visão cristã do Pascal? Puxa, boa questão. Deixa eu pensar o que dá para dizer aqui. Teve muitos trabalhos sobre a relação do pensamento filosófico, religioso Pascal, e o pensamento matemático, né? Então, por exemplo, tem um livro clássico do Michel Serre que chama O Sistema de Leibniz, que ele tem um capítulo do Pascal nisso, ele fala como se fossem modelos aplicados. E tem muita coisa, por exemplo, o Pascal tem um tipo de raciocínio que ele fala a reviravolta do pró ao contra. Então, por exemplo, o Pascal fala assim, você deve honrar as pessoas de estatuto privilegiado na sociedade? Aí ele diz assim, olha, o povão, né, as pessoas acham que sim, porque essa é uma pessoa importante. Ele fala, se você começa a estudar um pouco, você não respeita, porque você diz, isso aí é uma coisa contingente, não é tudo mérito da pessoa, ela já veio de berço. Aí o Pascal fala, mas se você tem uma luz superior, você volta a valorizar, porque você acha que pode ter alguma coisa por trás do dom que faz a pessoa estar ali. Se você pensa mais, você desvaloriza. Se você pensa mais, você valoriza. Ele chama isso de reviravolta do pró ao contra. E aí teve um autor, o Jean Menard, que editou as obras
coisa do Pascal, ele falou, é como se fosse a roulette, né, vindo e voltando e tal. Então tem muitos modos de fazer alegorias, analogias entre os dois modos de pensamento do Pascal. Depois, uma coisa muito mais específica é você tentar ver modos de influência, né, e coisas assim. Eu tento ver esses modos de semelhança conceitual. O que eu consigo pensar, quer dizer, o jansenismo ele carrega muito as tintas numa visão agostiniana de corrupção humana, né? Quer dizer, de pequenez humana face ao Criador, né? Então eu acho que isso, de algum modo, pode ter influenciado Pascal, que no final da vida não se dizia jansenista, apesar da sua proximidade com os jansenistas, a ver o termo do Pascal é grandeza e miséria do homem, né? Ele fala, por um lado, ele vê o homem muito miserável diante desse infinito, né? Ele fala, o silêncio desses espaços infinitos me apavora. Por outro, ele vê uma grandeza da criatura, porque ela foi feita por Deus e tal. Mas eu acho que sim, o jansenismo e, de modo mais amplo, o cristianismo, podem ter influenciado o Pascal nessa visão da negligenciabilidade do finito face ao infinito, né? Quanto ao concurso aqui, seria uma ótima questão. Precisaria pensar assim, acho que não me vem nada de imediato assim, né? Porque 2 anos antes, naquela polêmica depois da expulsão do Arnaud da Sorbonne, nas provinciais, foi encomendado que o Pascal defendesse ali posições teológicas, e aí é explícito, o Pascal, ele lia muito pouco, até uma inspiração para a gente da filosofia, assim, ler pouco e ler bem, né? Então o Pascal, ele lia os clássicos, né? Lia Agostinho e tal, e daí nessa hora da polêmica, você tinha que citar um monte de coisa, aí os jansenistas armaram ele, também é o sonho de qualquer historiador filósofo, eles vinham, tá aqui a citação no qual o cara diz besteira, critica aí, Pascal, porque ele escrevia bem, né? Então eles fizeram um dossiê que o Pascal cita um monte de coisa, mas não foi ele que leu todos os teólogos espanhóis e tal, né? Então ali é um trabalho quase que conjunto do Pascal com os jansenistas, né? Aqui, quer dizer, o Arnaud também era matemático, né? Mas me parece que concretamente esse concurso não se desenvolve num diálogo explícito com o grupo jansenista. Agora, daria para pensar. Não sei se você tem alguma hipótese, se você pensou em algo, mas eu acho assim, a questão faz todo sentido na obra geral do Pascal. E aqui, para o concurso, para essas questões dos valores, eu nem não tinha pensado assim. Acho que faz sentido refletir, né? Obrigado. Gostei muito da palestra, muito interessante. Tá. Eu gostei muito da palestra, muito interessante. E eu achei muito interessante fazer uma analogia com a situação atual da matemática. Porque eu sou física também. E eu vejo uma diferença muito flagrante entre a física e a matemática, no seguinte sentido. A matemática conseguiu separar a parte de matemática pura da parte de aplicação prática, mantendo a pura e a parte computacional separadas, mas na mesma instituição e convivendo aparentemente bem. Pelo menos essa é a minha impressão. A minha impressão é que os matemáticos puros, eles têm consciência de que a matemática não explica a realidade. Então, eles ficam lá com a matemática e pronto. E o pessoal de computação é o que vai pôr a mão na massa, resolver, e que todo mundo se interessa. A matemática conseguiu resolver o problema, que a física não resolveu. Porque na física, o grupo dos teóricos se acha melhor que todo mundo, acha que quem trabalha com experiência é nível baixo. Então, existe uma guerra ideológica dentro da física que não foi ultrapassada ainda. Então, eu achei muito interessante perceber que a origem de tudo isso está lá atrás, em Pascal. Enfim, gostei muito. Seria muito bom se os físicos conseguissem entender isso. Obrigado, professor. Eu acho que depois, aí no café, a gente pode conversar com o pessoal da matemática, ou se alguém quiser se pronunciar para saber como que é hoje a situação, né? E eu acho que são desafios. Por exemplo, o Ian Hacking é um dos autores que fala, né, sobre essa valorização do teórico acima do experimental ao longo da história. O que eu poderia dizer do Pascal, que é uma das coisas que me faz gostar dele enquanto autor, que é um autor não muito categórico. Ele não está muito preocupado em categorizar em que caixinha que está o pensamento dele, né? Então tem um fragmento dos pensamentos que ele fala assim: a verdadeira filosofia zomba da filosofia, a verdadeira moral zomba da moral. Que ele está querendo dizer, olha, não quero prender a realidade dentro de uma categoria conceitual de uma teoria, né?
Então, isso acho que é uma inspiração boa que o Pascal pode trazer em relação a fronteiras disciplinares, né? Mas quanto à questão hoje em dia, eu acho que ela é complexa, né? Enfim, a gente pode debater. Obrigado, professora. João, só uma curiosidade. Se diz muito que depois quem resolveu o problema mesmo foi o Huygens. Você pode comentar algo sobre isso? Não analisei em detalhe, acho que não poderia colocar muito, mas foi um dos autores. Ele chegou a mandar algo para o Pascal e depois ele retomou, né? A cicloide, ela foi até estudada pelos Bernoulli, né? Quer dizer, muita gente foi estudando depois, né? Eu acho que vai variar se é o que a gente está olhando aqui, a solução dos problemas em concreto ou tudo que o Pascal levanta depois. Porque aí, quer dizer, para quem é da matemática, você pode olhar aqui por trás, a Claude Merkel olha, integrais curvilíneas, integrais duplas, você tem coisas que depois vão encontrar correspondência de algum modo no cálculo integral. Não que o Pascal tenha inventado esses tipos de integral, mas se encontra correspondências, né? Não conheço o trabalho do Huygens bem o suficiente para saber onde que está a correspondência. Eu sei que o Leibniz herdou certos conceitos ali. O Leibniz ele declara um monte de influências, né? Ele pegou aquele monte de métodos dos indivisíveis, várias influências, para sintetizar no cálculo integral e diferencial, né? Mas o Huygens, eu só compartilho a informação de que foi importante, mas não saberia desenvolver mais. Obrigado, Gê. Ninguém ganhou prêmio nenhum. Aí, assim, alguém poderia falar que mamata, né? Que viés. Ele lançou o concurso, falou, ninguém resolveu e ele deu a solução, né? Não sei se ele embolsou o prêmio que ele estava oferecendo, né? Então, nesse sentido, não tem tanta emoção do final do concurso. Acabou sendo uma querela, uma rixa, né? Infelizmente, a gente vê esses diálogos entre cientistas e tem questões ali de ego, de grupo. Tem toda uma discussão de prioridade entre os italianos e os franceses, né? Sobre quem estudou primeiro a curva, né? Então, na coisa do Mersenne, o Galileu. Então, essa parte não tem um final simples, assim, né? Boa questão. Ajudaram. Não, teve dados que sim. Por exemplo, o Vren, ele calculou o comprimento da curva, que era algo que o Pascal não tinha colocado. E depois ele usa isso. Então, sim. Se a gente fosse olhar a despeito das opiniões professadas pelos atores, né, pelos matemáticos, tem algo de saber coletivo sendo construído aí. Sim, fez sentido. Quer dizer, ele lançar o concurso, ele aproveitou parte do que foi colocado. Acho que assim, as soluções mais grossas do Lalouver, não sei se ele aproveitou tanto, mas assim, elementos pontuais do que veio, com certeza contribuíram para ele, né? Legal. Bem, parabéns, professor João, foi uma palestra realmente muito interessante. A minha pergunta é, quando você coloca a imagem dessa formação da cicloide, né, quando ele começa a apresentar de onde surge essa cicloide, né, você tem a roda, tem o prego, vai girando, né, então ali você tem a formação dessa figura geométrica. Enquanto você falava, me chamou muita atenção que me parece também essa trajetória da formação da cicloide me lembrou muito os epiciclos da astronomia medieval, né? Então, a pergunta que eu te faço é essa, assim, se o Pascal tinha contato com essa astronomia, porque nesse período essa astronomia medieval ela não morreu totalmente, né? Ela está agonizando, mas ela ainda está por aí. Então, me pareceu muito semelhante, porque é exatamente a trajetória dos epiciclos, né? Que essa astronomia antiga vai propor. Obrigado, Alexandre. Muito interessante. Não sei responder. O Pascal, a física dele foi isso. Foi hidrostática, questão dos fluidos, pressão atmosférica, questão do vácuo. Eu não me lembro de nada do Pascal que ele se dedique à astronomia. Tem um fragmento dos pensamentos que ele fala da questão da opinião copernicana, mas de modo amplo. Então, eu acho que ele não teria um conhecimento, né, de sistemas astronômicos e tal.
Me parece que geometricamente não é exatamente a mesma curva, né? É semelhante, né? Não sei se todo mundo está na cabeça do que o Alexandre está falando, né? Os epiciclos, então, círculos descritos a partir de um ponto que ele mesmo, o centro, está... É que eu acho, quer dizer, que eu posso estar sendo ignorante, que nem alguém pode olhar isso aqui de longe e falar, é uma parábola, parece uma parábola. Eu acho que a trajetória do epiciclo não seria exatamente essa, né? Mas mesmo assim, talvez poderia ter uma influência, talvez, né? Acho que sim, né? Tem muitas discussões disso dos epiciclos sobre salvar os fenômenos, né? Na verdade, se você coloca 200 epiciclos um em cima dos outros, você consegue descrever a mesma coisa do que a órbita elíptica do Kepler, né? Mas aí é por aproximação e não por identificação da curva, né? Mas não sei responder. Me parece que o Pascal não tinha conhecimento disso na astronomia, mas acho que é uma boa questão, né? Quer dizer, de olhar via Mersenne ou via alguém, será que indiretamente isso poderia ter influenciado de algum modo, né? O Jean Dombre, que é um historiador da matemática francês, ele fala um pouco sobre essa questão das cônicas no século XVII, né? Então, eles estão estudando cônica não só na geometria, mas também na física, né? O Kepler é órbita elíptica, o Descartes, quando vai falar de questões de ótica, ele usa a parábola e tal. Então, são curvas que aparecem de forma muito presente na física e na astronomia. Mas eu sou ignorante aí, quer dizer, quanto ao... Enfim, teria que buscar, né? Se os epiciclos teriam tido algum ponto, né? Obrigado, Alexandre. Bem, então, muito obrigado, João. Tenho certeza que foi uma palestra bastante motivadora e aqueles que vão ainda participar das visitas aos museus, está o ponto de encontro aqui na recepção, museus do Butantã. E aí retomamos à tarde com a mesa redonda sobre políticas de ciência e tecnologia. Ok? Então, até mais. Obrigado.